Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar agora o nosso último painel de encerramento do evento Sob o Olhar Delas, com a diretora do Banco Central, Fernanda Guardado. Queria agradecer muito, Fernanda, a sua presença aqui, para falar de um tema que talvez seja, junto com o fiscal, o que mais interessa à nossa audiência, ao mercado, que é a política monetária. Queria começar, então, falando sobre a última reunião do Copom. A gente teve o início de um ciclo de corte de juros, mas a gente continua ainda num patamar bastante elevado, né? Acho que o passado inflacionário do Brasil, ele garante que a gente tenha que ter cuidado com o patamar de juros no Brasil. Mas eu queria que você fizesse para a gente, para começar a conversa, uma comparação sobre o Brasil e o resto do mundo nesse quesito. Ah, ótimo. Obrigada, Júnia. Obrigada, Débora, Raquel, pelo convite, por estar aqui. Acho muito bacana a iniciativa de termos um evento dedicado às mulheres que estão na política monetária, no governo. Eu acho que é super meritório e é importante para outras mulheres terem esse contato e terem esses outros role models, né, femininos nas diversas profissões. Bom, comparar taxa de juros entre países é sempre uma coisa meio complexa, né? Se a gente comparar a taxa de juros brasileira com a Argentina, a gente está super baixo. Então, assim, taxa de juros depende muito das questões estruturais e circunstanciais de cada economia, né? De qualquer modo, a gente sabe que, desde 2021, a grande parte dos bancos centrais do mundo tiveram que embarcar num ciclo de aperto monetário para controlar um processo inflacionário global e que tem sido bastante duradouro, bastante persistente, né? Assim, eu acho que comparar, por exemplo, a nossa taxa de juros com países avançados é muito complicado. São economias muito diferentes, né, com estágios de desenvolvimento diferentes. Então, o Brasil é um país emergente. Acho que o ideal é a gente contrastar com países da nossa região, que têm características mais próximas à nossa economia. Então, se a gente olha para o Chile, para a Colômbia, para o México, são países que têm uma taxa de juros neutra que já é mais baixa do que a brasileira, né? As taxas de juros neutras nesses países oscilam entre 0,5% e 2,5%, né? Dependendo do país com o qual você fala. Aqui no Brasil, a gente estima que a taxa de juros neutra está em 4,5%. Então, a gente já larga já sai de um patamar bem mais alto. Mas, quando você olha em volta aqui da América Latina, a gente vai ver que as taxas de juros estão em 2 dígitos também, né? Em patamares muito parecidos com os nossos, particularmente na Colômbia. Então, apesar de terem taxas de juros neutras mais baixas do que as nossas, têm taxas também muito altas, como o Brasil teve que sustentar para a gente conseguir controlar esse processo inflacionário. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gradação de aperto para eles é maior do que a que a gente está fazendo aqui dentro, né? Mas o ponto positivo é que a gente está nesse processo de desinflação. A gente começa a ver que esse trabalho do Banco Central, que começou lá atrás, em 2021, está rendendo frutos, está vindo em linha com o que a gente espera, e a gente vai perseverar até que a gente tenha bastante consistência nesse trajeto de desinflação na economia brasileira. Raquel. Perfeito. Bom, obrigada. Obrigada mais uma vez pela presença, Fernanda. Bom, acho que vou caminhar um pouquinho mais especificamente para as últimas comunicações do Copom. E eu acho que uma dúvida que não quer calar, que o time inteiro me mandou aqui, então, representando o time de economia aqui da XP, vocês colocaram ali na ata, né, que seria preciso surpresas positivas substanciais, né, para acelerar o ritmo de redução da Selic, né? E aí vocês, né, nomearam, né, reancoragem bem mais sólidas às expectativas, abertura contundente do hiato do produto e dinâmica substancialmente mais benigna da inflação de serviços. Você teria como qualificar o que poderia ser isso, né, esses fatores?
Obrigada por essa pergunta. A primeira coisa que eu queria anotar, e acho que você reparou bem, acho que a equipe não pediu essa pergunta à toa, esses adjetivos eles não entraram lá levianamente, né? Eles estão lá porque eles trazem uma mensagem sobre o tamanho de surpresa que a gente precisaria observar nesses vetores para justificar uma mudança em relação à estratégia que a gente está antevendo no momento, né? Então, o que é uma surpresa substancial na inflação de serviços? Não é 5 bases para lá, 5 bases para cá, né? Uma surpresa substancial é alguma surpresa que fosse levar as nossas expectativas, a trajetória da expectativa de serviços substancialmente para baixo no nosso horizonte relevante, né? Não é o dado só de um mês, né? Porque o processo de desinflação é natural, vai ter mês bom, vai ter mês ruim, tem surpresa positiva, tem surpresa negativa, a gente tem que estar olhando a tendência, assim que a gente vem se portando há bastante tempo e vai continuar a ser o nosso modus operandi. É tentar entender o que está acontecendo na parte, né, na parte mais inercial da inflação e ver como isso vai afetar as nossas projeções e o caminho que a gente está olhando para frente. A gente fala de uma abertura contundente de hiato. E não é assim, é isso ou aquilo, né? Esse conjunto de variáveis. Ao mesmo tempo. É o conjunto de variáveis. E agora, é claro, as variáveis elas estão interconectadas, né? Uma perspectiva de uma abertura contundente do hiato provavelmente levaria a uma revisão baixista nas nossas projeções de inflação e de inflação de serviços. Então, não é que um vai acontecer independentemente do outro, né? Provavelmente essas coisas estariam juntas. E, por último, e algo que a gente tem chamado bastante atenção, é uma reancoragem mais firme, né, das expectativas de inflação. A gente observou que houve uma reancoragem parcial depois da decisão do CMN de manutenção da meta de 3%, que deve ser uma meta fixa daqui para frente. Isso vai ajudar a política monetária, ajuda a ancoragem, mas que essa reancoragem foi apenas parcial, né? Então, a gente ainda tem um grau de desancoragem que é desconfortável. Tem algumas hipóteses, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas o fato é que, se ocorresse uma reancoragem, um cenário de reancoragem adicional das expectativas nesse ambiente de uma surpresa na trajetória do hiato, uma surpresa na trajetória de serviços, a gente poderia considerar, mas, de novo, os adjetivos são importantes aqui, teriam que ser surpresas muito substanciais para haver essa reavaliação. E vocês acharam importante mencionar, né, que poderia, se houver todas essas surpresas, poderia haver uma mudança, porque eu acho que a dúvida ficou muito de por que não mencionar, né? Por que não deixar sem essa menção, né? Só de que não vai acelerar e esse é o ritmo indicado de 50. Vocês acharam importante fazer esse destaque? A gente está bastante comprometido com o ritmo que a gente antevê. Eu acho que assim, talvez não seja uma boa prática se comprometer de forma inexorável, porque a gente não sabe o tipo de choque que pode acontecer na economia, né? Na verdade, 2020 para cá foi choque em cima de choque. Mas assim, a gente está bastante determinado em deixar claro que assim, precisariam haver surpresas nesses 3 quesitos, né, um ou outro, nesses 3 quesitos muito grandes, muito substanciais, para que isso trouxesse esse tipo de reavaliação. Havia a gente pensava que poderia haver esse questionamento, então a gente se antecipou a esse tipo de questionamento, de quais seriam essas hipóteses, e deixou claro que essas condições elas são condições bastante difíceis de serem atingidas, até para dirimir um pouco essas dúvidas que a gente imaginou que poderiam surgir. Mas é uma barra muito alta, e a gente só quis deixar claro quão alta é essa barra. Foi mais nesse sentido. Perfeito. E, nesse sentido, qual seria o peso? A gente está vendo aqui, falou em outros painéis aqui durante o dia todo, das medidas
de arrecadação do governo, né? Você tem uma série delas, umas dependem do judiciário, outras dependem de votação no Congresso Nacional. Qual seria o peso dessas medidas nessa equação e a expectativa em relação a... que eu acho que esse peso deve ter a ver, me corrija se eu estiver errada, com o potencial de realização delas? Acho que o pacote de medidas de arrecadação ele é bastante importante para a execução das metas de primário que estão colocadas no novo arcabouço fiscal. Eu acho que há uma determinação bastante grande do governo, e particularmente do ministro Haddad, de seguir em frente e atingi-las. O que a gente percebe, a gente escreveu isso na ata também, é que há uma certa mudança, não necessariamente relacionada só às medidas de arrecadação, mas há uma mudança em torno da incerteza na parte fiscal, né? Tanto que a gente até retirou do nosso balanço de riscos a incerteza em relação ao desenho do arcabouço fiscal, porque realmente ele não foi ainda, né, completamente aprovado, mas em termos de desenho, de impacto sobre as expectativas, a gente já observa que está tendo seu impacto, foi muito importante para tirar cenários de cauda, cenários mais pessimistas em relação à política fiscal. Então, a gente viu que foi importante. O que a gente está monitorando e acompanhando é o impacto que ainda essa incerteza que talvez ainda persista entre os agentes em relação ao atingimento das metas, né? E isso passa pelas medidas de arrecadação, que levam tempo, tem um tempo para elas serem feitas, para serem discutidas no Congresso. Então, acho que a gente tem que observar ainda um tempo. A gente escreveu na ata como a gente observa, tanto no QPC quanto na própria pesquisa Focus, que as expectativas, as projeções de resultado primário, elas estão aquém daquelas que estão colocadas no arcabouço fiscal, e uma das hipóteses para essa desancoragem parcial que persiste é essa incerteza. Agora, quando, né, o que o futuro guarda? Né? O futuro pode guardar um desenvolvimento positivo, né, que é a aprovação de todo o pacote, o atingimento dessas metas, isso possivelmente ter um impacto positivo sobre as expectativas, sobre os ativos, sobre as nossas projeções de inflação, ou um desenvolvimento não tão positivo, que já está parcialmente incorporado nessas expectativas, isso poderia ter um outro impacto sobre as nossas expectativas de inflação. Mas a gente tem que ver, porque tem esses dois impactos, e o que a gente está sempre tentando medir, quando a gente olha, né, quando a gente trata de incerteza do fiscal, tal, é só tentar entender quais são os impactos sobre as nossas projeções de inflação, sobre o cenário inflacionário. E é isso que a gente fica tentando acompanhar. Fernanda, como você mencionou, vocês retiraram no último comunicado a menção no o cenário fiscal no balanço de riscos, né? E aí você está trazendo essa questão das medidas de arrecadação como uma preocupação que pode impactar a visão sobre o controle inflacionário. Então, dá para a gente entender que as medidas de arrecadação agora elas teriam uma influência maior sobre, talvez, o ritmo do corte, sobre também a taxa terminal, do que o cenário fiscal, que até foi interessante no painel anterior, a senadora Daniela Ribeiro, né, preside a Comissão Mista de Orçamento, ela falou, olha, está num momento de ruído e tudo, mas o arcabouço vai ser aprovado, a gente participou do processo e não tem dúvida disso. Então, dá para a gente inferir isso com essa colocação? Não, assim, só corrigindo, o que eu falei foi que a gente colocou-se na pergunta se havia essa incerteza. Eu só estou notando que essa incerteza ela é uma das hipóteses possíveis para essa desancoragem residual que a gente tem. E tem ainda alguma incerteza sobre o quanto disso vai se materializar, e a gente está acompanhando essas medidas. É isso que a gente está olhando, mas, de novo, né, o cenário fiscal ele é um input dentro do nosso processo decisório e depende muito dos impactos que esse cenário pode ter, não só nas expectativas de inflação, mas também nas nossas projeções de inflação.
mas a gente é um espectador, está só acompanhando para ver como isso se materializa. Mas a aprovação dessas medidas de arrecadação que devem ser propostas nos próximos 15 dias, né, o governo tem que enviar junto com o projeto de lei orçamentária anual para poder mostrar que tem a possibilidade de concretizar o orçamento equilibrado no próximo ano. A aprovação dessas medidas, ela pode impactar nesse ritmo de corte ou mesmo na taxa terminal? Eu acho que se a aprovação dessas medidas pode ter um impacto muito positivo de aumentar a confiança nas metas que foram colocadas no arcabouço fiscal e, potencialmente, eu acho que consolidar essa confiança que a gente tem no trabalho que a gente já está fazendo. Mas, de novo, já é algo que está meio que mapeado ali, de uma certa maneira, pelo Copom. Não acho que alteraria de forma contundente o nosso cenário, não. Perfeito. E você falou que, então, né, essa questão do fiscal, né, essa incerteza que ainda existe sobre o fiscal pode ser uma das hipóteses por trás das expectativas ainda desancoradas no horizonte relevante. Quais outros elementos vocês veem que pode explicar essa desancoragem? Bom, são os elementos que a gente trouxe na ata, né? A gente vê que uma das hipóteses é uma inflação global mais alta, mais persistente. O mundo ainda vive processos de aperto monetário em economias importantes, na União Europeia, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez tenha parado, talvez não, saberemos em breve. Mas o fato é que ainda é um período de aperto, uma inflação que parece que está desacelerando agora, mas ainda tem algumas incertezas em relação à parte mais inercial ali da inflação, né? Principalmente serviços. Então, esse é um primeiro ponto que a gente trouxe na ata. O segundo ponto que a gente trouxe na ata foi exatamente esse sobre o atingimento das metas, a necessidade das medidas arrecadatórias para a execução das metas que estão lá colocadas. A gente nota, de novo, isso não é uma avaliação do comitê, a gente está só trazendo o que a gente observa nas expectativas dos agentes. E uma terceira hipótese é uma possível visão de leniência do Banco Central à frente com a convergência da inflação para a meta. E aí, nessa última hipótese, cabe muito ao Banco Central agir e mostrar que é bastante firme, e nós somos muito comprometidos com a convergência da inflação para a meta de 3%, esse é o nosso mandato. Nós estamos bastante confiantes na nossa estratégia de política monetária, a gente acredita que, por enquanto, os índices de inflação têm vindo em linha com o que a gente espera. Então, o Banco Central vai agir de forma firme para garantir que não haverá leniência de forma nenhuma, porque esse é o mandato do Banco Central, né? O Banco Central, o seu objetivo principal é garantir a estabilidade do nível de preço, e o objetivo secundário é suavizar os ciclos de atividade econômica. Fernanda, a gente hoje teve a notícia de que a Petrobras fez um reajuste no preço da gasolina, do diesel, né? E a gente tem visto uma reaceleração de preços de algumas commodities globalmente acontecendo. Como é que isso pode impactar o nosso cenário aqui? Bom, das outras mudanças que a gente fez no nosso balanço de risco no comunicado na ata já foi exatamente essa questão das commodities. A gente já estava observando que, na última reunião, boa parte do movimento de queda das commodities agrícolas e energéticas que a gente observou entre, talvez, ali março e junho, a partir de junho, julho, isso já estava se revertendo. Então, na nosso número, o Banco Central, o Copom, já tinha embutido, né, seguindo a sua governança usual, algum reajuste de gasolina. Então, parte desse reajuste já estava previsto dentro das nossas projeções. Enfim, não posso antecipar, a gente está olhando, mas parte disso já estava previsto. Agora, assim, fica claro pelo movimento que a gente fez, né, no balanço de riscos. Deixou de ser um risco baixista para a inflação. De fato, observou-se um movimento
bastante importante de queda nos preços de commodities, junto com a valorização do real. É uma circunstância que é rara de se observar. O real se apreciou no momento em que as commodities caem. A inflação se beneficiou disso, a inflação de alimentos, a inflação de energia, parte de bens também, com a China desacelerando. Mas a gente incorporou isso nos números e já vê que não vai ser assim uma ajuda tão grande daqui para frente, né? É um movimento que parece já ter perdido o ímpeto. Perfeito. Desculpa, pode perguntar. Não, era só um follow nessa mesma linha que você mencionou do real, né? Que não é comum acontecer essa valorização e a desvalorização do real ao mesmo tempo. E, bom, como a gente tem visto, né, nos últimos meses, a gente teve o real seguindo bastante o movimento global de enfraquecimento do dólar. E agora, o contrário, né? Uma certa, né, valorização ali do dólar, desvalorização do real, com expectativas de que os juros nos Estados Unidos tenham atingido um pico, por mais que exista, né, a maior probabilidade dele ficar alto por mais tempo. Mas, mesmo assim, né, sempre, o mercado sempre antecipando. Vocês acreditam, assim, na nossa visão, a gente coloca muito como se o real ajudar, né, se a gente tiver um comportamento favorável do câmbio, isso vai ajudar bastante o trabalho do Banco Central. Mas qual peso vocês colocam nesse risco de uma desvalorização do real que permanece? Né? Que a gente tem esse real aí mais próximo dos 5 do que dos 4,50 nos modelos de vocês? Olha, honestamente, a gente não faz não atribui uma probabilidade específica para um cenário ou para o outro. Na reunião do Copom, nós rodamos diversos cenários, fazemos avaliações de risco, de cenários positivos, negativos. A gente observa o impacto que isso tem nas nossas projeções. Mas, enfim, o câmbio é flutuante. Eu trabalhei do outro lado da mesa há muito tempo. Eu sei que é pointless tentar projetar moeda, então a gente tem que viver com o que o destino nos entrega. E a gente vai, enfim, reagir, mas, por enquanto, tem ajudado o trabalho do Banco Central. Perfeito. Posso mudar de assunto? Bom, parece essa parte do deixa a vida nos levar parece ter sido o grande ensinamento da tarde, não é? Eu queria mudar bem de assunto para falar um pouco de regulação. Fernanda, a gente está discutindo muito no mercado, enfim, toda a indústria financeira discute muito essa questão de um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito. Eu quero colocar aqui alguns pontos e que você possa comentá-los. Acho que dentro da... Ou não comentários. Dentro da... Não me quebra. Não me quebra. Bom, quando aconteceu uma discussão semelhante em relação ao cheque especial, houve uma intervenção regulatória do Banco Central nesse tema, né? Por conta, enfim, da mudança normal que a gente tem no mercado, né? Da mudança de produtos e tecnologias e, enfim, isso parece um pouco arriscado isso ficar positivado em lei. Acho que é um primeiro argumento que eu ouço. Tem questões também que falam da negociação ali, de você ter um limite para o retorno em determinado produto, mas esse limite teria que vir com algum tipo de compensação. Nesse caso, a compensação seria, se fala muito na redução ou até na extinção das compras parceladas no cartão de crédito. O que a gente pode, enfim, ouvir de você sobre esse imbróglio atual? Imbróglio é uma boa palavra. É um assunto complexo. Ao contrário do cheque... Bom, o cheque especial também tinha ali um subsídio cruzado, né, dos mais pobres com os mais ricos. Acho que o Banco Central percebeu isso e agiu de uma forma muito cirúrgica e com muito sucesso na questão do cheque especial. Na questão do cartão de crédito, há um grupo de trabalho que está tratando desse assunto entre o Ministério, a FEBRABAN, o Banco Central, emissores, porque há
uma complexidade que envolve, sim, o parcelado sem juros, que é feito de forma muito grande. O Roberto teve essa tarde falando exatamente sobre esse assunto, né? E acho que Mais de 50% das compras no Brasil são feitas no modo parcelado. Nos Estados Unidos, esse número não chega a 28, assim, não chega a 30. Pois é. Então, assim, o que a gente está olhando, né? Você tem que olhar quem fica com risco de crédito desse parcelamento, o nível de inadimplência desse parcelamento. Isso acaba impactando aqueles que não são sua maioria, que acabam entrando no rotativo. É a maneira um pouco de pagar por esse serviço. Então, é o tipo de assunto que tem que ser tratado de forma bastante calma, com bastante cautela, cabeça fria, para não se tomar uma decisão que acaba prejudicando um outro serviço que é muito importante. Então, essas discussões estão acontecendo. Uma decisão de simplesmente colocar um teto, um limite, como feito um cheque especial, pode ter consequências diferentes daquelas que aconteceram com o cheque especial. Com o cheque especial, a gente viu que o produto continuou e não teve grandes disrupções. É um assunto que demanda um trabalho bem mais detalhado para garantir que não hajam disrupções. Então, nada que a gente possa antecipar nesse momento. Mas, enfim, o Banco Central está imbuído de trabalhar nisso no nível regulatório. O Banco Central está em conversa junto com o Ministério da Fazenda e as partes envolvidas. Tem alguma previsão de timing, Fernanda, de quando isso deve estar pronto? Nada que eu possa antecipar. Bom, então eu vou voltar para o Copom. Vamos voltar para o Copom. Já que o rotativos não... Não deu para explorar muito os rotativos, a gente volta para o Copom. Ainda sobre a última reunião também, teve uma divergência a respeito do nível do corte, né? Você foi uma das que votou pelo 0,25. E eu queria saber se, na sua opinião, esse início de corte maior, né, o meio ponto que acabou acontecendo, ele pode, de alguma forma, desancorar expectativas mais adiante? Por que você votou pelo 0,25 e não pelo meio, basicamente? Ou até impactar, né, a taxa terminal, né? Acho que... Bom, as visões e razões dos dois grupos foram bem abordadas na ata. Foi uma divergência mais em relação a esse passo inicial do que ao fato de que já seria... já havia uma concordância de que deveria haver alguma flexibilização no nível de aperto. Né? Eu e outros diretores estávamos num campo um pouco mais cauteloso, olhando, inclusive, para a nossa comunicação. Né? Tínhamos falado de um processo mais parcimonioso, olhávamos tanto para a comunicação quanto para as incertezas no processo e víamos que talvez fosse necessário começar com um passo um pouco mais cauteloso. Um outro grupo tinha mais confiança, né, no processo, né, nesse passo um pouco maior, tinham sido surpreendidos, inclusive, com o grau de melhora nas expectativas. Então, a discussão foi muito nessa questão do passo inicial, né, como ele poderia ser percebido à luz da comunicação passada, dos riscos que eram observados, mas havia uma concordância geral em fazer algum movimento e que o movimento seguinte não seria maior do que nem os seguintes, né, no plural, que os movimentos seguintes no plural não seriam maiores do que esse passo que a gente estava dando. É uma questão eu acho, de preferências, né, de olhar para os riscos, e que é natural que haja uma divergência maior em finais de ciclo ou inícios de ciclo, né, ainda mais num Banco Central onde os diretores têm mandatos autônomos, né, independentes entre si e do presidente. No resultado final, você acha que essa decisão pelo meio ponto ela tem o potencial de impactar controle de expectativas mais adiante? Eu espero que não. Eu espero que o nosso trabalho fale mais alto, né? O Banco Central está subindo os juros, subiu os juros entre 2021 e 2022 de uma forma muito intensa, em ano eleitoral. Os frutos do nosso trabalho estão ficando claros. Há
uma desaceleração da atividade e da inflação, né, uma desaceleração da inflação em direção às metas. Na verdade, quando você faz cenários alternativos, e a diferença no longo prazo, né, quando você olha para o horizonte relevante, um corte de 25 ou de corte de 50, ele é muito pequeno para as projeções de inflação mais longas. E a gente não viu as expectativas de inflação reagindo no sentido que você colocou. Então, eu acredito que o mercado entende que é um Banco Central que age de forma técnica, de forma bastante séria e comprometida com a convergência da inflação dentro do horizonte relevante para as metas. Perfeito. Bom, eu estou preocupada com o horário, poderia aqui fazer mais 50 perguntas, mas eu acho que seria interessante se a gente até abrisse para ter mais um tempo aqui para perguntas. A gente tem mentes brilhantes aqui também na plateia. O que vocês acham? Se a gente Vocês têm puder mais fazer alguma- duas perguntinhas para você, Vocês levam? Vocês o querem? microfone já vai. Microfone? Querem que eu passe o meu aqui? É para eu conseguir Não, mas pegar pra para o ficar vídeo. gravado. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por, obrigada vocês todas pelo evento, tem sido maravilhoso. Então, acho que eu só queria tirar duas dúvidas, na verdade, quanto à questão de comunicação, Banco Central. Quando a Raquel perguntou quanto aos condicionantes, né? Enfim, você sabe como é que é. Você já esteve do lado de cá, né? Então a gente presta atenção em cada frasezinha e cada conjunção que vocês usam. E na ata, a conjunção utilizada para os fatores para aceleração de ritmo foi, e isso gerou até um certo ruído a mercado, vocês usaram a palavra ou, né? Então, vocês falaram uma coisa, outra. Isso foi lido pelo mercado como, olha, acho que é um diagnóstico consensual quase no mercado, que é a ancoragem de expectativas, como você bem colocou, que também parece ser o diagnóstico do Banco Central. Tem vários fatores ali, né, na desancoragem de expectativas, então é difícil a gente ver ex ante todos esses fatores fazendo um alinhamento perfeito de astros para a gente já ter agora, no curtíssimo prazo, uma reancoragem, então isso é um fator. O segundo fator, que tem a questão do hiato produto, que também não é uma coisa que a gente vai ter uma claridade muito rápida no curto prazo, mas teria o terceiro fator, que é um fator mais volátil, né, que é relacionado à inflação de serviços. E aí isso foi lido pelos agentes de mercado como, olha, você coloca um ou outro, Exato. você tomou, o Banco Central tomou uma decisão em não colocar um e outro. Né? Então, só para... Teve essa questão dessa conjunção aí, que só queria esclarecer a dúvida, porque quando foi perguntado, você tinha falado nos três fatores de forma conjuntas, né? E na ata tá, enfim, adversativo, né? Um ou outro. E uma outra dúvida também que a gente também ficou, eu imagino que aqui é muito mais uma questão de esclarecimento, é que um outro sinal que foi dado foi do conta terminal, né? Que neste momento se vislumbrava uma terminal contracionista, né? E foi entendido por muitos agentes de mercado que quando vocês falam que é uma terminal contracionista, é uma terminal acima da projetada, pode ser uma terminal acima projetada pelo Focus ou uma contracionista estrito sensu. Também queria perguntar quanto a você, enfim, se você puder desenvolver um pouco mais quanto a isso. Desculpa do EU aí. Acho que é uma dúvida justa. Eu acho que estaria muito mais no espírito do E do que do um ou outro. Né? Não existe um único fator que vai fazer a diferença. É um conjunto de fatores. Eu acho que num cenário, né, e a gente tem essa percepção, a gente escreveu na ata que existem várias hipóteses para desancoragem que permanece nas expectativas de longo prazo. Muitos deles não serão sensíveis à inflação de curto prazo. Então, num cenário em que a desancoragem, se isso é verdade, permanece durante mais tempo, ela torna a necessidade de melhoras substanciais muito maior ainda nos outros fatores que foram elencados. Né? Então, se um não melhora, os outros têm que melhorar muito mais para garantir que aquele lá vai melhorar no futuro. E que eu acho que pode acontecer, à medida que se consolida a convergência da inflação para a meta, que se percebe que há um compromisso do Banco Central em trazer a inflação para esse 3% no tempo, talvez essa parte dessa descrença, dessa desconfiança, ela vá embora.
mas é muito mais no sentido do E, né? A gente precisa ver essas coisas e, de novo, assim, dificilmente uma coisa vai acontecer sem a outra, né? Pode acontecer de termos uma melhora de serviços muito grande, mas sem abertura de ato me parece meio wishful Improvável. thinking. Então, provavelmente essas coisas elas vão acontecer em conjunto e a gente olha para elas em conjunto. O terceiro fator que você citou, por exemplo, como eu falei, tem número bom e tem número ruim. E não dá para colocar todos os ovos na cesta de um único número. Então, é muito mais um espírito de olhar o conjunto, a gente tem que ter um conjunto de dados que mexam de forma muito substancial o nosso cenário de convergência, para isso ensejar uma mudança de visão do comitê. Hoje o comitê está muito confiante na nossa estratégia, a gente enxerga que existem riscos ainda para o cenário, né? Existem incertezas importantes que estão no cenário e, portanto, indo para a sua segunda pergunta, a gente ainda avalia que vai ser necessário, nessa trajetória, uma política contracionista, né? Porque projeta-se para o final de 24 um número que ainda está acima do centro da meta, a gente tem uma convergência ali para o início de 2025 que ainda inspira cautela. Então, o Banco Central está sempre agindo, como a gente agiu também no ciclo de alta, né? Olhando para esse cenário à frente, tentando entender os riscos em torno do nosso cenário, mas sempre com a convergência em mente. É verdade que o ajuste ele pode ser feito no tamanho do orçamento. À medida que o tempo passa, incertezas se realizam, choques acontecem, e o orçamento pode ser menor do que o esperado. Hoje, como escrevemos na ata, a gente vê bastante incerteza em torno disso, a gente percebe que tem um espaço para uma flexibilização, mas não estamos falando ainda de orçamento final. No nosso ciclo de alta, isso aconteceu também, né? Havia muito essa discussão entre pace e orçamento e optou-se, muitas vezes, por estressar o orçamento aonde se estava querendo chegar. A Mirella, que é Obrigada, Mirella Hirakawa, economista da ZQuest. Queria agradecer a todos aqui da XP, o evento está sendo muito bom. Fernanda, obrigada. Bom, eu acompanhei você no voto dissidente, tanto no final do ciclo quanto nessa última reunião. A gente estava lá na ZQuest esperando já o início de cortes de juros entre agosto e setembro, desde dezembro do ano passado. Mas, mesmo assim, eu não esperava uma magnitude desse tamanho. E um pouco do que eu aprendi na linguagem era justamente um olhar mais cauteloso que eu acabei sendo surpreendida. Nessa linha, entendendo um pouco a sinalização para as próximas reuniões, o quanto essa diferença, né, que você comentou que é pequena entre 25 e 50, é relevante também entre 50 e 75. Obrigada. Bom, eu acho que por um passo inicial, que foi a discussão e o dissenso daquela reunião, o impacto acaba sendo menor para o ciclo como um todo do que numa situação alternativa como essa que você citou. Porque uma aceleração no meio do ciclo, ela normalmente significa um novo pace. E a gente assim, não antevê condições para esse novo pace, né? Ainda há uma incerteza sobre o tamanho do nosso orçamento, ainda existem incertezas, a gente escreveu que o cenário demanda cautela, que existem riscos. A gente está fazendo um ajuste no grau de aperto que a gente está fazendo. Mas essa é a diferença que eu vejo, Mirella. Um passo inicial, um ou outro, e o impacto que isso tem lá no final, tem implicações muito diferentes de uma mudança de passo no meio do ciclo. Inclusive com a questão das expectativas, que podem mudar e reagir a isso.
Foi o ponto unânime da última reunião, né, a respeito do próximo nível, do próximo corte. Dos próximos cortes. Os dois, para Dos próximos, plural. que fique claro. Estamos na gramática. Olha, eu vou falar para vocês que eu estou me sentindo na hermenêutica constitucional, aqui esse negócio de ou e, viu? Vocês reclamam do Supremo, mas está bem junto lá, viu? Bom, eu queria agradecer. Eu queria só, Você queria para uma- finalizar, uma última pergunta, saber se a gente pode dizer que a gente está num cenário de pouso suave, se a gente vai conseguir fazer esse controle de inflação sem comprometer de forma abrupta, muito forte, o crescimento, o emprego. Desculpa, se eu puder só complementar, qual que é a visão de vocês sobre a dinâmica do hiato do produto, né? Que você comentou, difícil, né? Então, só jogando essa bananinha aí no final. Eu já estou com o pé torcido, né? Torça meu outro tornozelo. Bom, eu diria que a gente já está no pouso suave. Esse é o 3º ano consecutivo de revisão para cima no crescimento do PIB brasileiro, com implicações, né, de revisões para cima para o hiato também, né? Então, aumenta um pouco essa incerteza do hiato. Nós fomos surpreendidos por um mercado de trabalho extremamente robusto, que é uma boa notícia, né? Principalmente dado o fato de que não se observa uma espiral de preços e salários, há um processo de recomposição de salários reais esperado e bastante razoável, depois de 3 anos de perdas de rendimentos reais. Mas, então, o que a gente tem? A gente viu um pico de inflação em 12% no ano passado. A inflação bateu 3% agora em junho, por causa de efeitos base, de cortes de impostos. Vai reacelerar até o final do ano. A projeção do Copom é 4,9%, se eu não me engano. Mas veio de 12% para 4,9%, com o PIB sendo revisado para cima 3 anos consecutivos, né? A projeção do Banco Central para esse ano é de 2%. Nesse ínterim, a taxa de desemprego atingiu o menor patamar desde 2015. A gente observa a recomposição de rendimento real. Os núcleos de inflação estão desacelerando mais lentamente, o núcleo de serviços também mais lentamente. Desenvolvimento que era antecipado pelo Banco Central e justifica a cautela que nós exercitamos até agora em fazer um trabalho que tivesse credibilidade, para podermos ter um corte feito de forma técnica e crível. Então, não é que se a gente vai conseguir fazer um pouso suave, eu acho que estamos conseguindo fazer um pouso suave. Vai haver uma moderação da atividade, esperado, isso faz parte da política monetária e do alinhamento da demanda com a oferta, mas já estamos num processo de ajuste, né, do nível de aperto, fazendo isso com credibilidade, né, e havendo toda essa melhora. A gente tem uma pauta de votação importante no Congresso que pode trazer impactos muito positivos, inclusive para a confiança nessa desinflação que o Banco Central está empreendendo. E eu acho que as perspectivas são bem positivas. Perfeito. Ótimo, maravilha. Eu queria fazer um registro de que eu queria encerrar antes dessa pergunta, mas, enfim, respondeu com maestria, diretora. Obrigada. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente entende que, acho que para além da importância de os órgãos e as autoridades que aqui estiveram conosco nesse dia se comunicarem com a sociedade em geral, a gente sente uma irmandade, né? A gente sente um apoio mútuo com esse tipo de evento. Antes de fazer os agradecimentos formais, eu queria citar que um dos nossos convidados aqui do evento, depois da primeira parte, ele relatou para nós, e um convidado muito querido, muito, muito amigo do coração aqui, relatou para nós que se sentiu um pouco intimidado de participar ou de fazer perguntas, porque era um público feminino muito grande, só mulheres aqui discutindo. Realidade. Exato, Eu falei, exato. Que a gente falou. foi exatamente o que a gente disse a ele. E a gente falou, olha, e você imagina se você tivesse 22 anos, Exato. né?
passando por isso a vida inteira. Então, assim, a gente não quer chocar e nem quer infligir aos homens, com essa iniciativa, as dores e os incômodos pelos quais a gente passa ao longo da vida. Esse eu classifico como incômodo, porque as dores são muitas e em situações muito mais difíceis de lidar, que só estar sempre incomodado nos ambientes lotados de homens. O nosso objetivo é que esse sentimento possa se espalhar, não só nos homens, mas em algumas pessoas, para que, mais para frente, a gente possa atingir um equilíbrio. O ideal seria um equilíbrio, mas, infelizmente, diante de toda a nossa história, em relação às desigualdades de gênero, a gente não consegue ainda ter um equilíbrio natural. É preciso que esse tipo de iniciativa, e eu agradeço muito a parceria e me sinto muito honrada de estar nesse projeto junto com a Sol Ascuni, com a Júnia Gama e com a Raquel de Sá, que são mulheres incríveis nas suas especialidades e que muito me trazem orgulho. A gente só quer que vocês entendam que, para esse equilíbrio acontecer, nós precisamos nos esforçar, mas vocês e toda a sociedade precisa se esforçar para isso também. E agora, nos agradecimentos mais formais que eu queria fazer, eu queria agradecer ao presidente do Banco XP, José Berenguer, que, enfim, é onde estamos alocadas agora dentro do Grupo XP, a maioria de nós aqui da XP que estão acompanhando. Ele tem apoiado bastante os nossos anseios, meus e da Júnia. Queria agradecer ao Rafael Furlanetti, nosso diretor institucional, que também tem nos dado apoio, tem nos incentivado bastante a fazer a ideia dessa iniciativa surgiu com, enfim, situações que cada uma de nós viveu, juntas ou separadamente. A Raquel, a Júnia, um dia que nós estávamos numa apresentação de líderes e eu olhei para frente e não tinha nenhuma mulher. E a Júnia olhou para frente também e não tinha nenhuma mulher. A Sol, do mesmo jeito, ela estava junto com a gente. E eu acabei, na hora, sem pensar muito, se eu tivesse pensado um pouquinho a mais, eu não teria dito nada, mas sem pensar muito, eu falei, eu gostaria de... Me levantei a mão e falei, eu gostaria de fazer uma contribuição que é entender como é que nós, mulheres, numa companhia do mercado financeiro, podemos esperar chegar aí na frente, poder estar em pé aí ao lado de vocês. Porque a gente não tinha nenhuma liderança feminina. E isso já vem mudando, né? Eu tive uma oportunidade e outras pessoas tiveram oportunidades na empresa. É isso. São ações para a gente buscar o equilíbrio e o reconhecimento de que o equilíbrio só vai chegar quando todo mundo se esforçar por ele. Queria agradecer aos nossos parceiros, BMA Advogados, que também têm muito empenho na busca desse equilíbrio. Na pessoa da Ângela e do Amir Bocaiúva, que, enfim, um abraço para os dois. Foi uma parceria que a gente quer muito que seja duradoura, né, meninas? E, por fim, eu queria também agradecer a todos os times internos da XP. Muitas mulheres de outras áreas, do marketing, da parte de eventos, que, apesar de não ter uma ordem formal, né? Um papel formal nesse processo, separaram tempo das suas vidas, independentemente de outras atividades, para ajudar esse evento a ser realizado. E eu espero que, para nós, eu desejo para nós e para as nossas convidadas, e para o bem do debate público, que no próximo ano a gente consiga fazer um evento ainda maior, ainda mais recheado de ensinamentos, e que a gente possa reunir mais mulheres expert nas suas áreas, mais mulheres que têm a ensinar, que têm a falar, e que a gente possa exercer
esse calor humano gostoso de você estar num evento e não se preocupar com quanto tempo você está falando, ou se você vai incomodar a suscetibilidade de alguma outra pessoa, que normalmente são maiorias principalmente no nosso mundo da indústria financeira. Muito obrigada a todos e até o ano que vem. Obrigada, gente.